Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, gente, quero lembrar a vocês darem uma curtida, se inscreverem, tá? Fazerem comentários, deem sugestões também, pessoal, tá? Para fortalecer o canal e vir novas notificações, ok? Então, o conteúdo de hoje é sobre qual a melhor religião de todas. Existe alguma... existe a melhor religião? O que vocês acham? Existe a melhor religião? Ou a pior religião? O que vocês acham? Existe? De todas, assim? Existe na toda a face da Terra? A melhor religião de todas existe? Pois é. Não existe a melhor religião de todas e nem a pior religião de todas, pessoal. Sabe por quê? Que é o seguinte, cada ser humano, tá? Ele se adapta àquele tipo de filosofia, de crença que ele tem mais afinidade, que convém mais a ele, tá? Então é o seguinte, assim, tem gente que se adapta ao cristianismo, tá? Catolicismo, né? O cristianismo puro, né? O evangélico em si, protestante, anglicano, assim por diante. Tem gente que se adapta mais à religião afro-brasileira, que é a Umbanda, a Quimbanda, Candomblé, né? Desculpe, o meu português não é dos melhores, tá? Eu sempre lembro isso, tá? Espiritismo, tá? Que já não tem nada a ver com Umbanda, né? É Umbanda branca, daí no caso, né? Que tem toda aquela história, né? Que surgiu daí do Espiritismo, né? E qual mais? Tem gente que se adapta ao budismo, tem gente que se adapta ao Wicca, tá? Hinduísmo. Olha, gente, é tanta religião que existe aí afora, que tem religiões que a gente nem sabe que existem, tá? Que a gente nem sabe, tá? Tem umas que a gente até sabe que existe, mas aqui no Brasil não. Que existe lá na Europa, outras é na África e assim por diante, na Ásia, tá? E religiões que a gente nunca ouviu falar e que existe, tá? Às vezes não é a religião, às vezes é só uma filosofia de vida, né? Então, cada ser humano, ele se adapta o que lhe convém, tá? Daí vem aquela coisa, eu já vi muitas vezes, tá? Hoje em dia eu não vejo tanto porque com o passar do tempo a gente vai escolhendo as nossas amizades, né? Óbvio que, tipo, tá trabalhando numa firma ou tá fazendo um curso, mesmo que tenha uma pessoa que é muito diferente da gente, a gente tem que fazer uma certa amizade, né, pessoal? Fora isso, né, amizade mesmo, a gente acaba escolhendo com o passar do tempo. A gente amadurece e vai vendo com quem a gente
se afina mais, né? Mas assim, na minha adolescência, até meus 20 e poucos anos de idade, que eu não era tão madura como eu sou hoje em dia, tá? É óbvio que quando a gente é jovem, né, a gente não escolhe muitas amizades assim, né? Tem pessoas que já escolhem desde novas, né? Isso aí é cada pessoa, tá? Cada pessoa tem um jeito, tá? As pessoas são diferentes umas das outras, tá? Não, a personalidade é diferente, a criação foi diferente, tudo, tá? O colégio que estudou é diferente e assim por diante. Então as pessoas são diferentes umas das outras. Eu digo em termos de personalidade, tá? É mais isso aí, tá, pessoal? De personalidade, de preferências, esse tipo de coisa, tá? Não tô falando em termos de poder aquisitivo. Isso aí não tem muito a ver, às vezes, com a personalidade da pessoa, tá? Eu já conheci gente que nasceu em berço de ouro e tem uma personalidade, né? E gente que nasceu paupérrimo e tem uma personalidade de uma pessoa, né? Espírito de rico, vamos dizer assim. Não só em termos materiais, mas até de sabedoria e tudo. É diferente da maioria que conviveu, tá? Então eu falo da personalidade de cada pessoa. As pessoas são diferentes umas das outras. E elas fazem escolhas com o passar do tempo, tá? Ah, mas tem gente que não, que fica sempre na mesma e tal. Daí é uma pessoa acomodada. Ou ela se conforma com aquela situação, tá? Ou ela é dependente de algo, de alguém, tá? E ela não tem coragem de virar a página, de mudar a vida dela, tá? De mostrar quem ela é, tá? Medo, às vezes, de fazer uma mudança, né? Tipo, mudar de religião. Tem gente que até hoje é da mesma religião. Óbvio que tem gente que é da mesma religião, porque sempre, né, teve afinidade com aquela religião que já é de família, tá? Isso aí existe. Mas tem gente que não muda porque, tipo assim, tem medo de sofrer preconceito dos familiares, preconceito dos amigos, colegas de trabalho, do colégio, faculdade, seja o que for, né? Daí é muito ruim, tá? Daí vamos falar assim, não existe religião melhor e nem pior por causa disso. Cada pessoa tem um tipo de adaptação, gente, tá? Eu me lembro que na minha adolescência, até meus 20 e poucos anos, eu conheci pessoas de vários tipos, tá? E assim, tem pessoas que já são mais assim, cabeça abertas. Elas respeitam as diferenças, tá? Mas tem pessoas que não respeitam. Vamos dizer assim, eu me lembro na minha adolescência que teve uma igreja que eu fui, tá? Meio considerada evangélica, mas não é essas evangélicas que tem agora. É bem diferente, tá? Bem diferente. Até a origem dela não é brasileira, é norte-americana, tá? Eu não vou dizer o nome da religião, tá, gente? Assim, tá? Ela é de origem norte-americana.
E tem aqui no Brasil já faz muito tempo, tá? Assim, bastante tempo também. E eu me lembro que essas pessoas dessa igreja, elas diziam, não só as pessoas mais velhas, mas quem era da minha idade, tá? Que é da minha geração, nessa época aí, que dizia que a igreja delas era a verdadeira igreja. E assim elas criticavam todas as outras igrejas cristãs, todas, tanto católica como outras igrejas evangélicas, tá? Criticavam. E religiões de todo tipo, tá? Elas falavam que só a delas era uma verdadeira igreja, que era uma religião de verdade, tá? Pois é, né? Daí fica aquela questão, né? Eu ficava meio assim, eu era uma menina na época, mas eu ficava meio assim, isso aí, né? Eu não discutia com essa gente, não perdi o meu tempo, só ficava ouvindo e eu, pois é, tudo bem. E deixava essas pessoas falar. Por quê? Porque eu via que elas não queriam ouvir ninguém com uma opinião diferente da delas, tá? E tá tudo bem para elas, tá bom, tudo bem. Só que para mim, eu não, né? Eu fui, uma colega de aula minha, né, me convidou, fui algumas vezes, mas não me adaptei, tá? E eu, como qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano da face da Terra, eu tenho as minhas afinidades também, tá? As minhas adaptações. Assim, eu, em questão de igreja, sim, tanto evangélica como a católica, tá? Assim, eu, tipo, parar para assistir uma missa, nunca fui muito chegada. Eu só assisti a missa na época que eu estava fazendo catequese, crisma, primeira comunhão, tá, pessoal? Nessas épocas aí. Daí eu, nessa época, tinha que assistir a missa. E sempre me chamavam para ler lá no microfone os salmos, tá? Aí eu ia, né? Fazer o quê? Tá? Mas eu não muito assim, né? Eu sempre, a minha maneira de pensar assim, se é para mim rezar, eu prefiro rezar em casa. Posso ir na igreja rezar, mas não em horário de missa, tá? No horário assim que não tem missa, um horário que eu sei que eu vou lá acender uma vela, não tem ninguém perto de mim e ali eu sei que eu vou me concentrar. Não vai ter nenhuma pessoa ouvindo o que eu estou rezando, o que eu estou pedindo, tá? Nem nada disso, tá? Que quer queira ou não, uma pessoa quando ela está ouvindo que tu tá, e se essa pessoa é meia encherida, a energia dela, sem querer, o que essa pessoa está pensando aqui, dependendo do que ela está pensando, vai interferir ali na oração que a pessoa está fazendo. E uma oração nada mais é do que um ritual, quer queira ou não, né? Tu tá concentrado ali, tu tá almejando as coisas que tu quer para ti, para algum familiar seu, ou para toda a tua família, um amigo teu que está num momento difícil, e assim vai por diante. Às vezes acende uma vela de agradecimento a algum santo, anjo, assim por diante. Então, assim, pessoal, essa coisa de religião, ela é muito complicada, tá? Tipo, vamos falar assim, lá na Índia, gente, tá?
Eu já vi uma pessoa uma vez falando assim, na Índia eles não conhecem Deus, eles não sabem o que é Deus. Por quê? Daí eu perguntei por quê. Ah, porque a crença deles é meia. Eles não têm só um Deus, eles têm vários deuses. Isso aí não é coisa de Deus. Né, minha assim, olha, é o seguinte, tá? Eu não discuti com essa pessoa também. Eu fiquei assim, na Índia, a cultura deles é totalmente diferente da nossa, pessoal. Na Índia, vai falar em Jesus Cristo para eles, eles vão perguntar quem é. Com certeza, na Índia, tá? Por quê? A religião lá deles é o hinduísmo, tá? E tem outras religiões, também lá uns outros nomes que eu não me lembro de cabeça agora. E que não tem nada a ver com as religiões que tem aqui. É bem diferente, tá, pessoal? Tem alguma coisa a ver, tipo assim, eles fazem rituais de feitiçaria, de cura, nessa parte tem a ver, tá? Mas fora isso, rituais de feitiçaria, de magia, de, que eu vou dizer, de cura, tá? Simpatias, pedidos, tem a ver. Nisso aí sim. Mas fora isso, é bem diferente, pessoal. Vai falar lá para um indiano, eu digo tipo povo mesmo de lá, pessoas que nunca viajaram para o exterior, nem nada, tá? Que não tem nem internet, tá? Não tem nem internet. Que quem tem internet já tem mais conhecimento. Se não tem é porque não quer ter conhecimento, tá? Tipo, não tem nem internet, tá? Que tem pessoas lá que são bem pobres mesmo, que nem internet. Televisão, de repente, tem uma televisãozinha lá. Mas internet eles não têm, tá? Vai falar em Jesus, Maria, José, por aí. Eles não sabem quem, tá? Eu digo povo mesmo. Povão, tá, pessoal? Eles não sabem, tá? Não sabem quem é, tá? Não sabem mesmo. Tá? Agora, se é indiano que tem internet e tal, já tem mais estrutura, daí, de repente, ele saiba. Mas sabe assim por cima, ele não sabe de toda a filosofia cristã, tá? Ali em si. Não sabe de tudo. Tá? Então, assim, como é que tu vai discutir sobre cristianismo com uma pessoa dessa? Tá? A não ser que ele esteja disposto a saber, daí tudo bem. Tá? E se ele não está disposto? Tá? Que para ele não é interessante. Não adianta querer falar sobre cristianismo, tá? Não adianta, tá, gente? E é a mesma coisa falar de orixá para eles também. De Oxalá, Oxum, Yansan, sei lá o que for. Eles, eu acho que eles vão ficar mais confusos, acho eu. Mas assim, que deuses são esses que eles falam em deuses, tá? Sabe? Vai lá na África, que tem aquelas tribos lá que eles não têm celular, não tem computador, não tem internet, não tem nada, nem televisão eles têm, nem rádio, tá? Aquelas tribos lá na África são bem isoladas da sociedade mesmo, que eles, assim, para conseguir alimento eles têm que caçar. Vai falar tipo, de Jesus também. Eles não vão saber o que é.
tá? Pode ser que algum deles saiba, que às vezes vão os europeus lá naquelas tribos conversar e fale alguma coisa. Mas assim, eles não estão interessados. Para eles não convém muito, tá, pessoal? Assim, é um que outro que deve saber. Agora, boa parte não sabe, né? Eles vão perguntar que entidade é essa, que Deus é esse, o que é, quem é, sabe? Tá? Mesma coisa aqui no Brasil, tem religiões aí afora que a gente nem sabe que existe. Que nem na televisão, nem em canal fechado, tá, gente? Eles falam, tá? Esses tempos, eu ouvi falar que o Rasputin, lá da Rússia, tá? Que tem uma religião, uma seita lá, que ele é considerado Deus. E tem fiéis na Europa, lá na Europa. Tá? Aqui no Brasil, que eu saiba, não tem essa seita aí, tá? Religião, vamos botar religião. Não tem, tá? Se tem algum fiel, não sei, pode ter, mas eu não tenho conhecimento, tá? Né? Tá? Mas eu já ouvi falar que na Europa tem lá uma sociedade lá que cultua o Rasputin, para ver. E eu nunca vi em televisão falarem sobre isso, nem canal fechado falarem sobre isso, tá? Agora, qual o tipo de crença deles, eu não sei bem como é que é. Se tem a ver um pouco com espiritismo, tipo mediunidade, essas coisas, porque o Rasputin, por mais que ele era uma pessoa assim, que ele não era lá muito de boa índole, gente, tá? Ele era médium, ele via, ele sentia, tá? Tudo e via, tá? As coisas acontecerem, tá? E tinha algo nele ali que, né? E é considerado Deus. E ninguém aqui no Brasil, eu soube de repente que eu vi aí uma entrevista de uma moça ela falando isso. Eu nem imaginava, tá? É para ver, essa questão de religião, ele é bem complexo, tá? É aquela coisa, cada um se adapta à religião que lhe convém, tá? Ao santo que lhe convém, ao orixá que lhe convém, à entidade que lhe convém, assim por diante. Ao Deus que lhe convém também, né? Cada pessoa pensa sobre Deus da sua maneira. Eu, por exemplo, Deus para mim, o que é Deus para mim? Para mim, eu falo eu aqui, a Cláudia. Deus para mim é a natureza. Ah, mas por que a natureza? Sabe por quê, gente? Se parar para pensar, com a natureza ninguém pode. Deixa chover diretamente uma semana para ver o que acontece. Direto, dia e noite. Vira um dilúvio. Muita gente fica sem casa, muita gente não fica mais entre nós. É um desastre, tá? Tem uma história bem antiguíssima, não sei de quanto tempo atrás, Pompeia. O que aconteceu? Aquele vulcão, tá? Que explodiu do nada. Quantas vidas se foram, tá? É a natureza se rebelando, tá, gente? E aquele vulcão lá, a qualquer hora pode acontecer novamente isso, quando ninguém sabe. A natureza que vai decidir, tá? Tá, gente?
Então, com a natureza ninguém pode. Tsunami, que já aconteceu, que o mar vem a 1000 por hora, tá? É a coisa mais horrível. E aí, quantas vidas vão? E quem é que consegue controlar? Ninguém, pessoal, ninguém, tá? Sodoma e Gomorra, que aconteceu aquilo que para mim, aquilo ali é natureza, que falo que Deus que se rebelou. O que é Deus se rebelar? A própria natureza. Para mim, aquilo ali é um monte de meteoro que caiu, sei lá, foi? E destruiu Sodoma e Gomorra. Destruiu geral. Tá? Só se salvou quem estava sabendo o que ia acontecer. Que diz a história, né? Ali. Né, gente? A natureza. Tá? Então, para mim, Deus é a própria natureza. Tá? A própria natureza. Tanto que é, tipo assim, por que estão preservando os animais selvagens? Principalmente predador, tá? Herbívoro também, tá? Tem que ter herbívoro, tanto um como o outro. Por quê? Se ficar em extinção, qualquer espécie aí, como é que fica o ecossistema? Atrapalha. E aí, nós aqui vamos sofrer as consequências. Tá, pessoal? Tá? Que nem um bichinho que tem aí, o gambá nosso aqui do Brasil. Que tempos atrás, muita gente matava esse bichinho. Tá? Por pura ignorância, tá? Assim, me desculpe a palavra, mas é ignorância. Sabe por que eu digo isso? Esse animalzinho aí, ele come escorpião, come aranha, tá? E até cobra ele mata. A cobra pode ter uma cobra venenosa picar ele, ele não morre, tá? Ele não, a imunidade dele é fora de sério, tá? Então ele é um animal que ele é muito importante para a natureza, para nós até, tá? A praia onde eu vou tem muito desses gambai, tá? Hoje em dia o pessoal não mata, pelo contrário, eu, quando eu vou lá para a praia, né, o que eu faço? Sobrou comida, alguma coisa que eu não quero mais, eles comem qualquer coisa, gente, qualquer coisa, tá? Tipo assim, em vez de botar a comida fora no lixo, deixa lá no fundo do pátio, não tem cachorro mesmo? Deixa lá, ele come tudinho, tudinho, tá? Pelo menos a comida não foi fora, tá? Ah, mas se entra dentro de casa, daí o que eu faço? Ele não quer sair. Porque ele é brabinho, né? Não dá para tocar a mão, né? Chama um corpo de bombeiros para tirar o bicho dentro de casa. Não precisa vir com a vassoura bater no bicho até o bicho ficar machucado, até ele morrer. Não precisa. Chama um corpo de bombeiros que eles veem e dão um jeito. Eles sabem como tirar um bicho desse dentro de casa. Aqui em Porto Alegre mesmo, teve uma casa aqui perto onde eu moro, que entrou um gambá dentro de um cano ali e ele não queria sair. De repente, de medo das pessoas, tá? Eles têm medo da gente. Por mais que eles são meio brabo e tudo, eles pode até morder, eles têm medo do ser humano. Eles têm medo, tá, pessoal? Daí, o que fizeram nessa casa? Chamaram o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros foram lá, foram mexendo no cano tudo. Daí, o que aconteceu? O gambá saiu e foi embora, tá? Não precisa. Entrou dentro de casa, chama o corpo de bombeiros, que eles dão um jeito, tá? Chama pessoas que levam um jeito com isso, tá? Para mim, Deus é isso, é a natureza em si, tá, pessoal?
Não quer dizer que algum de vocês aí que está assistindo, que para vocês é a mesma coisa, tá? Tem pessoas que pensam diferente de mim, óbvio. Tem outras, pode pensar meio parecido, outras meio igual, assim por diante, tá? Gente. Então é assim, não fica assim, não é porque assim, para mim é melhor, tipo, a espiritismo, que eu me adapto ao espiritismo, que eu vou falar aí afora que não tem nada melhor que espiritismo. Não é porque o budismo é bom para mim que para outra pessoa vai ser boa e eu vou dizer, não, o budismo é ótimo, vai lá, isso e aquilo. E a pessoa não. A pessoa pode até ir no local, pode ler sobre o budismo, mas ela no íntimo dela é bem assim, ah, legal, bacana, mas não é para mim, entendeu? Tipo, ah, eu sou de uma religião afro-brasileira, não, é legal, é melhor do que cristianismo, do que isso, do que pode ser melhor para mim, mas para outra pessoa, não. Ela pode ir no terreiro, ver tudo e tal, mas ela não se sentiu bem, tá, gente? Ou vai numa igreja. Eu mesma, em igreja, tá, assim, eu não sou chegada a assistir missa. Tem gente que gosta de ficar assistindo missa, tá? Eu não, se é para mim rezar, eu prefiro rezar em casa. Eu tenho meu altar, tá? Eu tenho os meus santos, os meus anjos e arcanjos e tudo mais. Para mim é melhor assim, tá? Então não existe a melhor religião do mundo e nem a pior. Existe assim, essa questão de a pior religião, existe aquelas religiões que não, boa parte do pessoal não é muito chegada, que eu nem vou falar o nome, tá? Daí, nem vou falar o nome, tá? Que não é lá muito relevante. Mas tem gente que escolhe. E daí? Se a pessoa escolheu, se ela se sentiu bem, bom para ela, tá? Aquela coisa, gente. Tem que respeitar as diferenças, tá, pessoal? Respeitar, tá? Não ficar criticando as pessoas e, tipo, eu já ouvi cada absurdo por causa de religião, tá? Tipo assim, atirar pedra na outra pessoa porque a pessoa não é da mesma religião, ou até morte eu já ouvi falar, tá? Porque não é da mesma religião. Tipo, aqui perto de Porto Alegre mesmo, um grupo de ubandistas, né? Estavam fazendo lá o ritual deles no mato lá, e vem um grupo de evangélicos lá interferir, dizer que é coisa do coisa ruim. Gente, olha, pelo amor de Deus, pessoal, vamos respeitar um pouquinho. Sabe o que aconteceu depois? Se pegaram na briga todo mundo, no final um acabou sem querer matando o outro. Um absurdo, gente, é um absurdo isso aí. Vocês estão lá no mato, fazendo o ritual deles lá, deixa, não vá incomodar. Ah, mas é do coisa. Se é ou não é do coisa ruim, isso é problema deles, tá? É a mesma coisa, eu também já fiz uma besteira dessa, tá? Lá com meus 20 e poucos anos, hoje em dia eu não faço isso. Eu fiz uma vez, tá? Sim, que eu morava, né, num prédio e do lado tinha uma casa que tinha um pessoal, né, ali evangélico ali. E eu não gostava de evangélico e tal, né, assim. Eu tinha uma repulsa, né? Muita gente tem até hoje, né? Hoje em dia eu não tenho,
sabe? Eu fui amadurecendo, uma coisa que eu aprendi: deixa as pessoas pensarem do jeito que elas querem, tá? Isso eu aprendi com o passar do tempo. Daí eles estavam lá fazendo o culto deles, não tinha ninguém incorporando e nem nada, gente. Eu sei porque eu vi na janela da casa deles ali, eles estavam fazendo o culto deles, de Deus e tudo mais, tá? Não tinha ninguém incorporando. Era um culto cristão, tá? Mas só pelo fato deles serem evangélicos, sabe o que eu fiz? Eu peguei um punhado de sal grosso e atirei em cima da casa, que fez um barulhão, acho que até atrapalhei eles, tá, gente? Isso não se faz, tá? Não se faz, tá? Deixa eles lá, tá? Hoje eu vejo que isso aí que eu fiz foi uma baita de uma ignorância. Eles não estavam me incomodando. Eu é que estava me incomodando com eles porque eu não tolerava eles. Olha a palavra que eu falava, que eu falei. Não tolerava intolerância religiosa, tá? E assim, ignorância mesmo, porque a dona da casa, que é evangélica ali, uma vez ela conversou comigo, ela me viu na janela e ela falou numa boa comigo: ai, tu também é filha de Deus. Mas ela falou numa boa, sem fanatismo nenhum, sabe? Sem gritar, sem ter histeria nem nada, normal. E eu, ignorante, também assim, eu não sou evangélica, eu sou católica. Pelo amor de Deus, gente, que ignorância, né? Ela, então, mas tu, então, é como nós. Não tem muita diferença, tá? Tem diferença, né? O católico, ele tem santos, né? E o evangélico não. Ele só acredita em Deus mesmo e o Jesus Cristo, né? Os católicos já acreditam em vários santos, assim, né? Tem católico que só acredita em Deus, né? Mas tem a boa parte que acredita em santos e até orixás também, né? Daí eu peguei e caí fora, né? Eu não ia discutir com ela. Pra quê? E depois, agora, com o passar do tempo, amadurecendo e tudo, né? Assim, né? Eu conhecendo outras pessoas evangélicas, tá, pessoal? Eu vi assim, aquela coisa, tá? Não é só o evangélico. Muita gente fala assim, ah, o evangélico é tudo fanático, né? Depende, não são todos, pessoal. Não confundo muitas coisas, tá? Nem todos são fanáticos assim. Eles têm a filosofia deles, mas o fanatismo não são todos, pessoal, tá? Assim, e fanatismo pode existir em qualquer religião. Por quê? Não é por causa da religião em si, é a pessoa que se torna fanática, ela própria. Porque às vezes ela mesma já não é muito, por natureza, uma pessoa muito, assim, muito bem controlada das ideias, tá? Ou ela se deixa levar por outras pessoas, tá? Que acontece muito também, se deixa manipular. Daí ela se torna fanática. Agora, a religião em si, seja qual religião for, a religião mesmo em si não vai tornar a pessoa fanática. São as pessoas que fazem fanatismo, tá, gente? Então, não existe nem a melhor religião e nem a pior, tá, pessoal? É isso. Isso aí, com certeza, é uma verdade, tá? Assim, muita gente fala dos evangelhos, mas qualquer religião, a pessoa pode ser fanática. Qualquer. Vai da pessoa, do ser humano, se deixar levar, se deixar manipular por outras pessoas, tá? Não ter personalidade, ou ela já não é uma pessoa muito bem controlada já por natureza, já tem essa tendência, né, de, né?
Assim, e essa coisa, se deixar as outras pessoas, isso aí a pessoa tem que cuidar. Ela é a própria pessoa, ela tem que ver ela própria o que é melhor para ela. Ela tem que ver isso, sentir no íntimo dela e tomar coragem para tomar esse novo rumo, se ela se convencer, tá? Por que eu falo coragem? Porque dependendo do que a pessoa escolhe, principalmente a religião, ela pode sofrer preconceito dos familiares, dos amigos, dos vizinhos, seja de quem for, tá? Por isso que tem religiões aí que as pessoas entram, que elas nem podem falar que fazem parte, porque sabem que se falarem, dá ruim, tá? Dá ruim. Tá? Que assim as pessoas não tipo a intolerância religiosa daí, né? Gente, tá? E tem religiões que não tem problema a pessoa falar, tipo, eu virei evangélica e tá bom, tá? Agora não é porque virou evangélico que vai querer converter os outros. Mesma coisa, virei budista, eu quero converter os outros a serem budistas. Eu virei da Wicca, eu quero que todo mundo seja da Wicca. Cada um sabe de si, tá? Quem faz a religião é o próprio ser humano, gente. Ele que faz a religião, tá? Pessoal, ele é que faz a religião, tá certo? Não é a religião que tem que estar fazendo, o ser humano que tem que fazer a diferença. Fazer a diferença no bom sentido, tá, pessoal? Então é isso, tá? É isso que eu tenho que dizer para vocês. E outra coisa, eu conheço gente, tá, que assim, que vive falando a minha religião é a melhor de todas, tá? E criticam muitas religiões afro. Daí eu acho engraçado assim que essas pessoas que se acham tão boas porque são de tal religião, eu não falo só evangélico. Eu falo até de gente que é budista. Eu conheci uma pessoa budista, tá? Que eu jamais imaginava que ela ia numa casa para mandar fazer trabalho para o mal, tá? Não sei que tipo de casa daí que ela ia ou deve ir ainda. Jamais, depois eu descobri. E é uma budista, tá? Para ver. Quando eu soube, eu fiquei surpresa, porque eu sempre considerei o budismo assim uma religião fora de série, sempre, e considero até hoje a filosofia, desde a meditação, tudo é fora de série, tá? Mas essa pessoa aí é para ver, é a pessoa e não a religião ali, se é a filosofia, tá? Sim, tem muita gente que fala, ah, minha religião é boa, que isso, que aquilo, é a melhor que tem. Daí dá o desespero para resolver os problemas, vai numa casa de religião afro para resolver os problemas, porque só rezar não está adiantando para resolver os problemas, tem que ir numa casa afro. Que estranho, né? A religião dela não é tão boa assim. Rezar não resolve tudo. Daí, de repente, rezar não está adiantando, daí ela tem que ir numa casa afro, né? É uma coisa que falam dos ciganos, tá? Eu conheço gente que, tipo assim, que fala mal da Santa Sara Kali porque ela é a padroeira dos ciganos. E, no entanto, vai numa casa de religião afro ou num templo aí, naqueles templos, esses lugares aí que gostam de fazer só a feitiçaria, magia negra, tá? E fala mal de Santa Sara Kali, que é a padroeira dos ciganos, que cigano não presta. A própria pessoa diz isso, mas ela vai fazer, gastar o dinheiro que ela nem tem às vezes para comer, para mandar fazer
maldade para os outros. É estranho, né, pessoal? Quer dar uma de boazinha, quer do bem, né? Na hora que briga com uma pessoa que discute, assim, primeira coisa, eu vou lá mandar fazer um feitiço para fulano, que ela vai me pagar, o que a dela tá guardado. Estranho, né? E ainda falando de arcanjo, de anjo, assim. Mas lá no fundo, essa pessoa adora mexer com o coisinha ruim, né? Para fazer maldade. E depois não sabe por que está acontecendo as coisas. E critica esses lugares, né? Critica. Ai, esses lugares. Mas ela vai. O dela não é melhor, tá? Então é isso, pessoal. Religião não tem a melhor religião da face da Terra. Não tem. Cada religião tem a sua filosofia, tá? O seu estilo, as suas doutrinas, costumes, um diferente do outro, tá? Suas lendas, histórias e tudo mais, tá? O ser humano é que ele tem que ver o que é melhor para ele, tá? E não querer estar convencendo os outros que o dele é o melhor. Não existe isso. Cada religião tem o seu estilo, filosofia, tá, gente? É isso então, eu fico por aqui. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada por assistir este vídeo, tá, gente? Até mais. Tudo de bom. Beijão enorme. Tchau.